acredito que vocês conheçam a Natália Beauty. Se não conhece, já deve ter ouvido falar. Ela que é extremamente seguida pelas pessoas nas redes sociais. Ela tem 11 milhões de seguidores. E muito parecido com esse número é o valor da sobrancelha dela, né? Ela ficou inclusive famosa por cobrar, se não me engano, 12 mil reais na sobrancelha. Esse valor, inclusive, agora aumentou. Agora não é mais 12, tá lá pra mais de 40 mil reais pra ela fazer a sua sobrancelha. E tem gente que paga. Quanto que você cobra pra fazer uma sobrancelha hoje? R$ 12.500. Ah, tem os 500. Consegue atender quantos clientes por mês? Eu tenho muita cliente na lista de espera, mas hoje, hoje eu sou mais empreendedora do que técnica, né, especialista. Então hoje eu tenho só um dia na minha agenda por mês. Consigo atender 4, 5 clientes num dia. Como que você começou esse negócio? Comecei porque uma funcionária da clínica que eu era recepcionista pediu as contas, deixou um monte de cliente para fazer sobrancelha. Todo mundo começou a reclamar, aí eu fui aprender para tampar esse buraco. Descobri aí a maior oportunidade da minha vida. Ou seja, ao resolver um problema, eu descobri a grande oportunidade da minha vida. Ai, papo de coach, né, gente? Porque tem que ser, né? Pra você conseguir convencer alguém que uma sobrancelha vale 12.500 reais, tem que ter muita lábia. Muita gente acha que é mentira, mas nós que estamos no meio sabemos que é real esse mercado de luxo. Muitas pessoas realmente pagam esse valor. E como que você conseguiu agregar tanto valor em um produto relativamente simples? Eu criei um método primeiro, depois eu sustentei esse método com marketing, branding, depois eu treinei uma equipe para atender com esse método, distribuí a minha autoridade para elas e justamente para não atender mais eu coloquei esse valor que é um absurdo mesmo. Só que aí eu descobri que tem um mercado que só vem porque eu cobro este valor. Ou seja, ela não queria trabalhar, descobriu que tinha idiota o suficiente para pagar e virou isso. No seu ecossistema completo, você fatura quanto no ano? 30 milhões aí em média. Você é Uma pechincha. Eu entendo que o preço que eu cobro não é acessível pra todo mundo. E tá tudo bem, porque o meu serviço não é pra todo mundo. Mas o que me incomoda mesmo é a ideia de que cobrar pelo valor real do seu trabalho seja errado. O que realmente elitiza o mercado não é o preço, é a falta de valorização de quem entrega um serviço de qualidade. Então, se você quer democratizar o mercado, não é cobrando barato, é educando as pessoas pra entenderem que investir em si mesmas vale a pena. Não tem cara de que ela tá num podcast fake? Não que ela precise, né? Ela tem 11 milhões de seguidores. Mas não parece que ela tá num podcast de mentirinha? Meu, 12 mil reais numa sobrancelha. Tá de brincadeira? Ela é muito marqueteira. Muito, e ainda dizem por aí que ela usa uma pinça de R$ 1. Meu, e o pior é que fica perfeito, né? E meu amor, vocês estão esquecendo de uma coisa. Tudo isso trabalhando de pijama. Sabe o que fez eu sair disso aqui pra isso aqui? Você trocar de roupa e ir pro estúdio. Além de técnica, foi saber fazer um marketing que funciona. Que fez o meu nome não ser esquecido pelas pessoas. Então eu posso dizer que sim, sou uma marqueteira com muito orgulho. Quanto que você cobra? Meu Deus, ela vestida de Lux Botanicals. Flor de lótus, pele luminosa, óleos hidraflorais. Ah não, esse aqui é mais parecido ainda. Rosas francesas, pele macia. Sabonete líquido. Pra fazer uma sobrancelha hoje? Hoje, 53 mil reais. Puta que pariu. Ai, gente, mas desculpa. Tem que ser muito otário. Ai, posso falar? Ou eu tô proibido de falar? Eu acho que eu posso falar, né? Tem que ser muito otário. Desculpa. Mas muito. Mas é que tem que ser otário pra caralho. Assim, pra pagar. E eu não tô falando do pessoal influencer que vai fazer sobrancelha com ela, não. Porque tem isso, né? Sei lá, esses dias a Karen Bacchini fez a sobrancelha com ela. Se não me engano, a Larissa Manoela fez sobrancelha com ela também. Várias pessoas fizeram. Só que essas pessoas não fazem pagando, né? Essas pessoas fazem na parceria. Principalmente quando é criador de conteúdo, porque ajuda ela a impulsionar o nome dela. Mas pra pagar 53 mil reais numa sobrancelha, mas tem que ser muito otário mesmo. Desculpa. Eu sei que ela fala que nesse negócio da sobrancelha é muito mais sobre a conversa que ela tem com a pessoa, que nessa conversa ela desperta a pessoa pra pensar de uma forma empreendedora, que não existe tempo hábil no mundo, a não ser que você fique 2 meses com uma pessoa, sei lá, que vale 53 mil reais. Muito menos 1 horinha, 2 fazendo uma sobrancelha. Não tem papo o suficiente pra você ter com uma pessoa que vale 53 mil reais, assim, em 2 horas. Não tem, não tem, não tem. A não ser que, sei lá, você venda o segredo do universo, o que existe depois da vida após a morte. Ai,
Aí, beleza. Mas é uma sobrancelha. E a gente sabe que é só isso. E um papo. Ela vai falar: confie em você mesma, você mulher empreendedora, você pode tudo, você é dedicada e tá tudo nas suas mãos e seja marqueteira. Eu tenho uma opinião, assim, sobre o mercado de luxo como um todo. Eu acho que são pouquíssimos os itens, e agora eu vou ser até um pouquinho hipócrita, são pouquíssimos os itens que valem realmente o valor real deles, sabe? Do mercado de luxo. Quando a gente, sei lá, fala de uma peça de roupa toda feita de plumas, aí beleza. Ou quando a gente fala de uma coisa, sei lá, feita de um material muito raro, muito exótico. Mas a maioria das coisas do mercado de luxo não valem o preço que elas são cobradas. As pessoas compram porque eles souberam vender aquilo e vender a ideia pras pessoas, né? Um carro vale 53 mil reais. Mas só. Antes era 12.500, mas era só a nanopigmentação. Hoje, com o transplante, é 53 Ah, tem transplante de sobrancelha também. reais. Uau! Atende muitas pessoas? A gente tem muitas cirurgias agendadas, acontecem todas as semanas e é muito incrível. Tem fila de espera pra galera, porque é cirúrgico, a gente faz uma por dia só. O que você tem a dizer para as pessoas que falaram que é mentira que você cobrava R$12.500 por uma sobrancelha? Pega lá no meu Instagram, liga lá e fala: olha, eu quero agendar uma sobrancelha com a Natália. Quanto é? Antes de você vir aqui comentar que é mentira, que sempre sai um bobo e um esperto de casa. Ah, mas isso é. Todo dia sai um bobo e um esperto de casa, isso é um fato. Só pra dar um contexto pra vocês, com 53 mil reais, vocês conseguem fazer 2 lipos na barriga, tá? 2 lipos. 2. E ainda sobra um chorinho, assim. Tá? Você, sei lá, botar na bunda, botar aqui no peito. Falando do preço que eu paguei. 2 lipos. 2. Se pra você é caro, é o seu, não mede o bolso das pessoas pelo seu bolso. Não, mas é que eu não vou... Ai, não. Pra quê? Eu ia me autoafirmar aqui, mas pra quê? Não tem necessidade, não. Besteira. Dá pra comprar um terreno. Não em São Paulo, mas no interior compra. Então liga lá na empresa e fala: eu quero fazer a sobrancelha com a Natália. Quanto é? Tá. E se eu quiser fazer um transplante de sobrancelha, quanto é com ela? Ponto. Para de discutir, vai lá e liga. E vem contar aqui pra galera se é verdade ou não. Para finalizar, o Brasil tá em crise? Tá em crise pra quem enxerga a crise, pra quem pensa em crise, pra quem tem a mentalidade da crise já justificando uma possível queda. Ele pode estar em crise, mas pra mim a crise não existe porque... É negacionista, não existe problema. Se pra mim não tem problema, ninguém tem problema. O problema só existe se eu estou com problema. E como eu não estou com problema, o problema não existe. Dentro da crise eu vou buscar uma forma de sair dela e crescer muito mais. Papo de coach, gente, vocês sabem como eu adoro papo de coach. Eu sou apaixonado por papo de coach. Eu gosto muito, eu adoro demais. Meu amor, tem hello pra... Pois é, toda essa introdução é pra chegar nisso daqui. A Natália Beauty, ela é colunista da Folha de São Paulo, tá? Ela é formada em jornalismo? Natália Beauty é formada em jornalismo? Não. Não. Mas a Folha de São Paulo decidiu que era uma ótima ideia dar uma coluna pra ela, porque as pessoas precisam ouvir a opinião dela. É muito importante que as pessoas ouçam o que ela tem a dizer, tá? É extremamente importante isso. Meu amor, tem hello pra nova colunista da Folha de São Paulo. Sim, eu fui convidada pra visitar o jornal. Fui visitar toda a redação. Gente, eles prepararam um almoço pra mim, vocês têm noção? É claro que eu fui de... Eu aqui na Folha, almoçando com vocês. Ah, não, gente, eu tô muito insuportável. Eu falei: eu vou construir o mundo do jeito que eu acredito que ele seja, amor. E ter pessoas pra comemorar com você. Melhor ainda. A gente já vai entrar no mundo que ela acredita, que ela quer construir, tá? Nova colunista da Folha de São Paulo. Eu vou começar a escrever sobre empreendedorismo feminino. Sobre a Mentira, ela tá escrevendo sobre guerra, sobre Palestina, sobre um monte de coisa que não tem nada a ver com o empreendedorismo feminino, tá? É mentira, essa parte é fique. dificuldade da mulher. Primeiro jornal da Folha, 1930. Sobre os desafios diários de ser uma mulher empreendedora. Eu tô muito feliz. Eu sou colunista da Folha de São Paulo. Ah, não, agora eu tô insuportável, ninguém fala comigo. A única coisa que você tem que saber é que você tem que começar. Não importa a ferramenta que você tenha na mão agora. Ai, papo de coach, né? Pra vender no final. E como eu disse, a parte que ela disse que ia escrever sobre empreendedorismo feminino e tudo... Não, ela escreve coisas como... Abre aspas, tá? Abram muito bem essas aspas. Eu me confundi, inclusive. Achei que ela tava falando sobre Palestina. Não. Venezuela. Quando um país perde o direito de decidir o próprio futuro. Eu queria muito saber em que ela é formada. Natália Beauty
Beauty é formada em quê? Não sou só eu que quero saber. Tem várias pessoas que também pesquisam a mesma coisa. Natália Beauty não possui formação acadêmica, tradicional e estética, mas construiu império através de cursos técnicos de especialização em micropigmentação. Ah, tá. Eu não vou aqui falar que eu sou contra pessoas que não são necessariamente formadas em coisas darem sua opinião. Tá tudo bem a gente ter uma opinião sobre qualquer coisa. Tá tudo certo. Eu ainda não sou formado em nada, por exemplo, né? Nenhuma faculdade, exatamente dizendo. Pretendo me formar? Com certeza, mas no momento não sou formado. Porém, existe uma diferença muito grande, mas é que é muito grande, é gritante, uma diferença abismal entre você não ser formado e falar sobre um assunto que você domina num jornal, como era pra ser o que ela disse que ia falar na Folha de São Paulo, entre você opinar sobre crises geopolíticas. Tem um motivo pelo qual eu nunca abordo temas assim, sabe? Venezuela, guerra na Ucrânia. Eu não acho que seria um problema ela fazer uma coluna sobre empreendedorismo. Não acho nem um pouco. Porque tá tudo bem, sabe? Você não ser formado em jornalismo e falar pras pessoas. Mas a gente tem que pegar, às vezes, o nosso dedinho e se tocar de que a gente não tem propriedade pra falar sobre literalmente tudo, sabe? Principalmente quando a gente tá falando de um jornal. Beleza, se fosse ela falando sobre a guerra na Venezuela no Instagram, no TikTok, tudo bem, é uma coisa. Mas agora na Folha de São Paulo, tipo, não entra na minha cabeça uma pessoa que faz sobrancelha opinar sobre guerra num jornal. Há um tempo atrás, me ofereceram uma coluna também. Não me ofereceram, né, na Folha de São Paulo, mas me ofereceram uma coluna de beleza num jornal menor. Mas me ofereceram. E quando chegou essa proposta pra mim, eu falei, putz, seria muito legal falar sobre beleza num jornal. Seria muito legal. Só que propriedade eu, que nunca fiz curso de maquiagem, nunca fiz curso de cabelo, nunca fiz curso de coisas relacionadas necessariamente à beleza, uma pessoa que é autodidata, tenho pra falar sobre beleza. Porque muitas vezes a gente acha que a prática é suficiente, mas às vezes, na maioria das vezes, o conhecimento técnico também importa. Você entender de história, independente do contexto, você entender, putz, eu faço maquiagem, mas como que era a maquiagem no século passado? Como que as pessoas se expressavam e como que elas colocavam pra fora o que elas tinham dentro de si? Como que elas expressavam a técnica e uma identidade de uma década inteira com a maquiagem? E isso, infelizmente, eu não sei te responder, entende? E daí eu neguei o convite. E é muito complicado a gente ver que até vagas no jornalismo, e isso a gente tá falando de estudo como um todo, né? De como tem sido subvalorizado o curso superior. Tem um monte de gente se matando na faculdade de jornalismo pra darem uma coluna inteira pra uma pessoa que não é formada em nada falar sobre guerra, sabe? E de novo, não é um demérito a pessoa não ser formada em nada. Tá tudo bem, sabe? Mas a gente tem que entender o nosso lugar. Enfim. Pesei! Uhul! Faça faculdade! Eu penso em fazer jornalismo ou biomedicina, um dos dois. Gente do céu e dos infernos. A Folha convocou uma vendedora... A Folha convocou a vendedora da Avon da divisão de acesso de opinião sobre Ó, você tem a respeito que a minha mãe era vendedora da Avon e minha mãe nunca ficou dando o bedelho dela na Folha de São Paulo. Peraí, também. Esse jornal não tem conselho editorial, não. Conforme diria minha afinada genitora, vamos ser desumanos, mas dentro dos limites. Natália Beauty como colunista da Folha de São Paulo. @tdchgabi. Bom, esse tweet aqui, como vocês podem ver, viralizou horrores lá no Twitter. E aí, gente, quando eu vi isso aqui, eu falei assim, meu Deus, o que está acontecendo? E eu fui atrás de algumas coisas. Primeiro eu entrei lá no LinkedIn e aí eu descobri que a Natália Beauty, ela é colunista da Folha de São Paulo desde 2023. Nossa, mas tem muito tempo que ela é colunista lá. E da revista Exame desde 2024. Mano, ela é colunista de 2 lugares, sem ser jornalista. Mas ela é colunista de assuntos geopolíticos? Não. Ela tem esse tipo de coluna lá, né? Então, nossa, eu ia defender, mas nossa, parece uma indireta. Natália Beauty não é nome de colunista. Pois é, esse problema é seu e não o meu. Patadas pra dar na escola. A Beauty não é nome de colunista? Pois é, esse é o seu problema, não o meu. Como a liderança Nutella e a falta de pulso firme estão afundando as empresas. Enfim, esses conteúdos de colunista bem coach, que eu particularmente não gosto, mas tem quem gosta, tem público pra todos. Mas É, que nem eu falei, sai um esperto e um otário todo dia de casa. Vai de você decidir
com qual dos dois você mais se identifica. Mas vi tudo sobre Natalia Beauty, vi cursos de tudo que ela já fez na vida, mas ela não tem nenhum curso de geopolítica internacional. Não é professora, não é uma relações internacionais, nada. Ela é uma mulher que fez muito sucesso, né, com o seu trabalho. Não vou tirar o mérito dela nisso, né, de uma sobrancelha de 8 mil, 12 mil, 50 milhões de reais. Não estou aqui menosprezando o trabalho. Mas, dito isso, eu tive que ler o que Natalia Beauty tinha a dizer sobre um conflito geopolítico internacional. Eu acho importante eu reiterar isso, porque mesmo que eu discorde de gourmetizar coisas básicas para evitar que o pobre tenha acesso, é inegável que ela tem muito sucesso e que ela conseguiu ser uma empreendedora de sucesso, ponto. E não é porque eu não concordo com como as coisas estão indo que necessariamente eu estou tirando o mérito dela, sabe? O mérito é dela. Eu acho importante que mulheres sejam empreendedoras e é importante também lutar para que as mulheres possam também tirar dinheiro de otário. Tem muito homem tirando dinheiro de gente burra há muito tempo. Ela só tem o gênero oposto. Concordo? Não concordo. Acho um mico quem paga esse valor? Sim, mas ainda é mérito dela. Extremamente complexo. A curiosidade foi tanta, gente, que eu perguntei para todos os meus amigos que assinavam a Folha de São Paulo, ninguém assinava, eu tive que pagar R$6,90 para poder ler na íntegra do que se tratava. E assim, pontos, tá? Ela divide ali o texto dela em partes, ela começa falando, né, do que aconteceu, depois ela fala sobre estatismo, né? Aí ela fala sobre como você tentar ser alguma coisa virou sinônimo de fracasso. Fracasso não, né? Falha moral, vamos dizer assim. E aí ela faz uma analogia com o empreendedorismo, que de certa forma é a coluna dela ali para falar disso, e aí que vem a parte que eu li, reli, refleti, e a minha percepção foi: falar sobre o Brasil neste contexto, para mim, Gabriele, é de extrema burrice. Porque dizer, né, no final de um texto que o Brasil assume riscos por conta de um governo que está interferindo, né, nas decisões dos empresários e com excessivas regulamentações, fazendo com que seja uma punição do sucesso alheio. É isso mesmo, gente. O Brasil está punindo os seus empreendedores, né, do sucesso. E aí, gente, é por isso que certas coisas não têm que ser faladas. Eu acho que todo mundo vai ter a sua opinião, mas escrever certas coisas numa coluna de um jornal tão importante como a Folha de São Paulo, de um assunto tão sério, é meio surreal. E aí, primeiro, falasse da falsa equivalência entre Brasil e Venezuela, que não existe. Nós não temos um regime autoritário, nem ditadura, nem nada próximo ao do Maduro. Dito isso, número 2, o Chaves não é o Maduro, Maduro não é o Chaves. Isso tudo foi bem antes, inclusive, da Venezuela ser invadida pelos Estados Unidos. Teve isso ainda. Tá, só pra gente dar uma alinhada aqui. 3, regulamentação da economia não é passo nem caminho para a ditadura. Ok? E agora nossa especialista em geopolítica, Natalia Beauty. Agora nossa correspondente geopolítica, Natalia Beauty. E tinha muitas coisas pra comentar sobre a sobrancelha do Maduro e ela não falou nada. Boa noite, Ismael, tudo bom? Boa noite, Matias. Eu vejo muito as suas pautas, vejo muito a live, seus vídeos, porque me diverte bastante. Mas essa aqui eu tive que mandar live pix porque eu meio que tô no meu lugar de fala aqui pra isso. Sou quase formado em jornalismo, parei no 7º período e, assim, uma das coisas mais frustrantes é isso. Essa Natalia Beauty, assim como o Léo Dias, são pessoas que não são formadas em jornalismo, mas se dizem jornalistas e, assim, fazem as coisas mais estapafúrdias do mundo e mancham a imagem do jornalismo e, somado a isso, eles ganham oportunidades que verdadeiros jornalistas não têm. Eu mesmo desisti bastante de procurar oportunidade no jornalismo justamente porque é um meio muito fechado e é extremamente difícil de conseguir vaga. Então, eu só vou ter que te dar um petelequinho, porque sim, por incrível que pareça, por mais que seja chocante, o Léo Dias é formado em jornalismo. Então, no caso, só não se encaixaria o exemplo do Léo Dias, porque ele faz atrocidades e fala absurdos de pessoas sendo formadas. Mas a Natália não. O ponto da Natália, você tem completa razão. E não que eu concorde com o Léo Dias, tá? Mas ele é formado em jornalismo. Não é um erro da Folha, não. A Folha é de extrema direita. Natalia Beauty é de extrema direita. Todos têm a mesma opinião. E a Gabi Tedeschi falou: eu digo erro porque era melhor pôr uma deputada de direita pra falar mal do Brasil do que uma empresária de beleza. Acredito que nem as pessoas de direita entenderam o que ela está fazendo ali. Muito lindo perceber como o empreendedor brasileiro médio carrega dentro de si um tudólogo. Que me parece que a Folha de São Paulo tentou entrar no hype do formato tipo, colocamos um analista em geopolítica para fazer sobrancelha.
É muito lindo perceber como o empreendedor brasileiro médio carrega dentro de si um tudólogo. Olhando isso aqui, me parece que a Folha de São Paulo tentou entrar no hype do formato tipo, colocamos um analista em geopolítica para fazer sobrancelhas e uma designer de sobrancelhas para fazer análise de geopolítica. E na minha divagação, isso só não aconteceu porque eles não encontraram um diplomata disposto a colocar as mãos numa pinça e trabalhar, mas conseguiram a empreendedora conhecida por cobrar 20 mil reais para fazer uma sobrancelha, disposta a dar pitaco em política internacional. Eu espero que vocês entendam que eu não estou aqui para desmerecer o trabalho de ninguém. @Lauschutz. Ao contrário, se uma pessoa trabalha em determinada área e é reconhecida por aquilo, inegavelmente ela tem o seu mérito. O que eu não espero e me causa até certo desconforto é ver que uma pessoa notória no ramo de beleza e estética seja ouvida como uma autoridade sobre a situação da Venezuela. E de novo, eu acredito muito na liberdade de expressão e que as pessoas têm o direito de opinar sobre tudo. Mas é diferente opinar num Twitter de você opinar num jornal, sabe? São dois pesos completamente diferentes. A matéria, inclusive, ainda tá no ar. Venezuela, quando um país perde o direito de decidir o próprio futuro. E ela tem várias colunas. Ela postou, inclusive, hoje uma matéria. Primeiro Bild e agora IA. Qual será o próximo argumento para tentarem descredibilizar uma mulher improvável? Gente, essa matéria daqui, ela fez hoje porque descobriram que ela usa IA nas próprias matérias. E eu acho que é tão significativo essa classificação aqui. Opinião, todas. Todas, opinião todas. A gente já vai chegar na parte que ela usa IA pra fazer as matérias dela. Se fosse o caso de um vídeo ou até mesmo de um texto postado no seu perfil pessoal, não estou dizendo que seria 100% defensável, porque logicamente depende do conteúdo disposto ali, mas seria diferente do que isso estar respaldado por um dos maiores jornais do Brasil. Meus textos usam inteligência artificial. Meu pensamento não. Parece um episódio horrível de Black Mirror. Parece que eu não tenho vocabulário suficiente pra conseguir trazer uma comparação de tão absurdo que é isso daqui, de tão bizarro que é isso. Nenhuma sitcom de quinta categoria conseguiria fazer uma situação sequer parecida com essa, de tão absurda. Só que isso é verdade. E não obstante de usar a IA nos próprios textos, e a gente chegou num ponto onde a IA tá tão boa, tá tão imperceptível, que ninguém nunca ia saber. Mas ela decidiu, por livre e espontânea vontade, anunciar aos 7 cantos que sim, eu uso IA. Sim, o jornalismo no Brasil é uma piada sucateada e qualquer um que tenha dinheiro e influência o suficiente pode fazer uma matéria num jornal de relevância. Ponto. A resistência à tecnologia nunca foi sobre ética ou qualidade. Sempre foi sobre medo. Medo de perder espaço. Medo de não acompanhar. Medo de admitir que o tempo ficou mais valioso do que o ritual do esforço manual. Meu Deus. E é um post collab ainda. É um post collab. Natália Beauty. Um leitor enviou uma reclamação ao Ombudsman na Folha, dizendo que meus textos são escritos por IA. A resposta é curta. Sim, eles são escritos com apoio de inteligência artificial. Sim, copiei seus vídeos das meninas superpoderosas. Gente, que mico. Pelo amor de Deus. Ai. É que usar IA já é um mico. Vamos combinar. Principalmente de forma comercial. IA é aquele negócio que a gente vai usar, mas vai usar no off, né? Vai usar assim, sem que todo mundo saiba, né? Aí eu vou usar porque, eu queria ver como que ficaria esse vestido em mim. Aí, bota esse vestido aqui no meu corpo pra ver. Não é aquele tipo de coisa que a gente sai anunciando pras pessoas que usa. Inclusive, mesmo que de forma indireta, a IA tem se tornado uma coisa dita como coisa de pobre. Isso não é uma opinião minha, sabe? É um consenso que tem que ser criado. As marcas, principalmente, estão entendendo que quanto mais o tempo passa, mais caro tem ficado a arte feita por humanos. E isso tem virado um artigo de luxo. Então, não entra na minha cabeça uma pessoa que tenta vender a todo custo o mercado de luxo e convencer as pessoas de que a sobrancelha dela sim vale 53 mil reais, usar uma ferramenta que tira a parte manual do trabalho, que empobrece qualquer trabalho. Vou dar um exemplo. Se você tem 50 reais pra gastar no iFood, você tá
procurando um hambúrguer. No iFood, você vai ter duas opções. Uma foto de um hambúrguer gerado por IA e uma foto linda de um hambúrguer feita por um fotógrafo. As duas custam o mesmo preço. As duas custam o mesmo frete. Qual você vai escolher? É simples. Não entra na minha cabeça uma pessoa que trabalha com arte, porque sobrancelha é algo muito subjetivo. Pode ser que a sua sobrancelha nem tenha na sua cara e você acha isso lindo. E se é subjetivo, parte do princípio de que é arte. Eu nunca vou entender uma pessoa que trabalha com arte apoiar a IA de forma tão aberta. Não faz sentido pra mim. Não entra na minha cabeça. A resposta completa é que o conteúdo, a opinião, o ponto de vista, a vivência e a responsabilidade são integralmente meus. O que existe nos artigos não é inteligência artificial substituindo o pensamento humano. É inteligência pessoal organizada por uma ferramenta. Coisas burras ditas de forma inteligente. E gerou comentários. Não apenas tem uma colunista recebendo pra fazer coluna em IA, como incentivando que outros façam o mesmo. Temporada de apocalipse no jornalismo brasileiro. Não é sobre pipipi, é sobre popopó. Sempre foi sobre blá blá blá. Se você precisa de IA pra escrever uma coisa simplória dessas, parabéns por assumir a se orgulhar da própria mediocridade. Ai, Alexa! Vocês não têm vergonha de dar espaço pra isso? Meu Deus, faltou timidez. Quero desconto. Posso pagar em IA? Folha, pelo amor de Deus. Que bacana ver o jornal entregando os pontos desse jeito. A pior coluna dela é sempre a próxima. Se você escreve melhor com IA, é porque escreve muito mal. ChatGPT, faça um texto, formato opinativo, para uma coluna de jornal, defendendo o uso e justificando porque eu, uma esteticista que cobra 8 mil em uma sobrancelha, não é 8 mil mais, é 53, uso IA pra continuar como colunista desse jornal. E deixa bem espontâneo. Gente, são muitos comentários de crítica, tá? O que existe nos artigos não é IA substituindo o pensamento humano. Aquela primeira parte que a gente já tinha lido. Essa reação não me surpreende, pois a resistência à tecnologia nunca foi sobre ética ou qualidade. Sempre foi sobre medo. Toda vez que a tecnologia surge para otimizar tempo, ela é tratada como ameaça. Foi assim com as máquinas industriais, com os computadores, com a internet e agora com a inteligência artificial. Hoje, ninguém questiona um carro porque ele foi produzido com robôs. Desculpa, Folha. Eu não vou pagar R$20 por mês para ler um texto de IA. Todo dia sai um malandro e um otário de casa. Por isso que eu sou antissocial, só fico dentro de casa. Leitor da Folha escreve para o Ombudsman levantando a suspeita de que as colunas da Natalia Beauty são feitas por IA. O Ombudsman entra em contato com a Natalia Beauty, que confirma o uso de IA com uma resposta escrita por IA. Mais escandaloso do que a colunista da Folha, Natalia Beauty, usar IA para escrever seus textos, essa tal Natalia Beauty ser colunista da Folha. Ai. Ontem, a contragosto, eu descobri uma pessoa chamada Natalia Beauty. E esse @calamarigabriel. vídeo é uma resposta à última coluna dela na Folha de São Paulo. Pra quem não sabe, a Natalia Beauty é uma empreendedora do universo de design de sobrancelha. E ela esteve envolvida numa polêmica ontem após assumir publicamente que ela usa a inteligência artificial para escrever as suas colunas na Folha de São Paulo. Para além das coisas que eu descobri, como por exemplo que ela cobra R$12.500 para fazer uma sobrancelha, 53, tá errado. R$50 mil para fazer um outro procedimento estético. Na verdade, eu acho que ainda continua sendo 13. Eu acho que 53 é só o transplante, né? Pelo que pareceu. Que ela tem um discurso e uma estética meio Pablo Marçal de saia, onde ela diz obviedades e platitudes em cima de um palco, como por exemplo, para ter padrão você precisa ter processos, e empreendedores sem perspectiva aplaudem ela e ecoam esse discurso dela. Para além disso, eu finalmente consegui chegar na última coluna dela. Vamos ao título. Meus textos usam inteligência artificial, meu pensamento não. Olha, Natalia Beauty, o que faz um colunista se não organizar os próprios pensamentos em texto? A atividade autoral da escrita pressupõe a própria escrita, né? Por isso o Dostoiévski é diferente do Saramago, por isso que um optou por não usar vírgula e outro optou por usar vírgula. Bom, aí nos 4 primeiros parágrafos, pra gente resumir, ela vai, quer dizer, ela não, né? O ChatGPT dela vai tentar criar uma linha argumentativa de que a inteligência artificial não está substituindo o pensamento humano, de que ela está solicitando aquilo lá através de prompt, de que a ideia foi dela, o insight foi dela, ela só pediu para alguém escrever. Mais para frente, o ChatGPT dela vai tentar salvar a própria classe e dizer que toda vez que uma tecnologia surge para otimizar tempo, ela é tratada como uma ameaça, as grandes montadoras usam braços mecânicos para soldar, pintar, acelerar o processo. Deixa eu te explicar uma coisa, ChatGPT da Natalia Beauty, ou você mesma, Natália, talvez você possa usar isso como um prompt para o seu próximo texto. Escrever uma obra ou uma coluna não tem nada a ver com montar um carro numa esteira de produção, nada a ver. Se um autor não está inspirado, não é que ele vai confundir uma planilha ou ele vai apertar mal uma porca, é completamente diferente, ele não produz. É outra atividade, mas você não vai entender isso porque você não é uma colunista. E esse argumento... Achei que a Natalia Beauty só fazia sobrancelha de R$8 mil. Aí eu descobri hoje no TikTok que ela tem uma coluna na Folha de São Paulo. Aí eu descobri porque deu uma polêmica, né, que ela escreve os textos dela com IA e ela admitiu isso.
Só que vamos lá, ela tem lá uma coluna na Folha de São Paulo, super importante, muito escritor, que tem pensamento crítico coerente que ele escrever lá. Só que não, ela tá lá escrevendo porque ela tem nome dela, não sei o que, tá, mérito dela, tudo bem. Aí ela vai escrever o texto crítico dela. Aí quem escreve é a IA. Qual é o sentido lógico de você ter um espaço na Folha de São Paulo pra dar a sua opinião e você nem sequer escrever a sua opinião? Se eu quisesse saber a opinião do chat, eu perguntava pro chat. Se você... Verdade. E agora a gente vem pra desgraça do pronunciamento dela. Gente, isso aqui pra mim é um fiasco. Pra começar com o título. Olha o naipe. Natalia Beauty. IA é como Monjaro. Galera usa, mas ninguém assume. Uma salva de palmas pra essa analogia. Realmente. A galera fala que não usa IA, mas usa. Então, o que eu vejo é uma grande falta de coragem de falar que usa, com medo de falar que usa IA, gera uma incapacidade de inteligência, ou de pensar, ou de ser profundo, entende? Ontem até a gente estava conversando sobre isso, e foi uma comparação que faz sentido. É a galera, igual a galera que usa Monjaro e não assume. A empresária Natalia Beauty tem uma coluna na Folha de São Paulo. Um leitor escreveu ao jornal dizendo que um detector de inteligência artificial apontou que os textos dela eram feitos em grande parte por IA, e Natalia não negou que tinha ajuda da tecnologia, mas disse que as ideias eram dela. A IA só estruturava o pensamento em texto. Por isso que eu fiquei muito chocada, na verdade, chocada mesmo, com a repercussão e a surpresa das pessoas, porque... Imagina se a gente tivesse o Leonardo da Vinci vivo e ele chegasse pra gente e falasse: então, gente, os meus quadros não sou eu que pinto, tá? Meus quadros eu uso IA neles e aí eu só dou uma leve pincelada por cima só pra dar uma humanizada e aí eu vendo, tá bom? Eu espero que vocês gostem. Quem que não tá usando hoje? Tipo, pra mim, assim, hoje eu tô no mundo e eu incentivo muitas pessoas a usarem, empreendedores, todo mundo. Isso não invalida, aí que tá. E eu tenho certeza, porque não é arrogância, é congruência. Eu estudo, eu leio, eu tenho repertório, eu leio livros, sabe? Eu sou extremamente estudiosa. De que adianta você ser extremamente estudiosa se você não sabe escrever um texto pra sua própria coluna? A inteligência, quando existe, mas ela não é utilizada, sabe? Como é que seriam os seus textos sem IA? Você acha que eles seriam muito piores? Não, eu acho que eles seriam carregados com mais explicação, porque às vezes eu arborizo. Então, por exemplo, eu vou falar de um assunto, eu conto do detalhe assim, era tarde, 5 horas, estava frio, tinha uma folha caída no chão e o vento passou e eu senti o cheiro. Então, eu vou muito no detalhe. Por exemplo, no artigo tem um número de caracteres que não pode ser mais que aquilo. Então, às vezes, eu simplifico um pouco a ideia, mas você me deu uma boa ideia. Eu acho que o próximo texto vai ser justamente o texto que eu não usei IA, e, trazer muito uma versão dessa, porque às vezes o leitor fala, poxa, tá aí, menina, é assim que você tem que escrever. A galera... Olha que ideia perfeita. Nossa, gente, eu acho que é um dos piores pronunciamentos que eu já vi na minha vida, sem brincadeira. Deixa eu atualizar vocês sobre um caso que aconteceu envolvendo meu nome essa semana e deu maior bafafá e assim, recebi muito ataque, tá? Um amado tentou me derrubar, um leitor desocupado da Folha de São Paulo. Ele, não desocupado, tô falando assim porque ele teve o trabalho de buscar o e-mail do Ombudsman, que é uma mulher da Folha de São Paulo, que é um cargo onde a pessoa fica buscando erro o dia todo na empresa. Eu quero um dia ter um desse na minha empresa. Acho que hoje eu que faço esse papel, enfim. Ele pegou, achou o e-mail dessa pessoa, mandou um e-mail pra ela, tá? Falando que eu usava IA nos meus textos. Foi lá, falou que buscou e pedindo pra me pronunciar. Beleza. Aí a Folha me pediu pra explicar, eu tenho um ótimo relacionamento lá, gente. Meu, sério. E aí, elas pediram. E, gente, pra mim, ter que explicar como é que eu uso a IA na minha criatividade é como explicar por que eu pego o elevador sendo que tem escada, sabe? Por que você vai de elevador? Tem a escada. Por que a gente usa calculadora se a gente pode pensar com a mente? Por que um arquiteto usa AutoCAD? Sei lá, se ele pode desenhar. Enfim. E eu respondi com muita naturalidade. Eu uso e ela me ajuda muito. E eu não entendo o preconceito com inteligência artificial, porque não adianta a gente querer ficar lutando contra uma tecnologia que mudou o mundo. E outra, a nossa IA tem muito da gente, ela é tipo o nosso reflexo. Que
Que bosta! Segue o nosso comando, recebe as nossas ideias, trabalha sobre o que a gente escreve pra ela. Mente, traz informação falsa de vez em quando, fala que vai fazer uma coisa que ela não consegue fazer. Oh, meu Deus do céu, não é possível. Eu uso IA pra tanta coisa hoje e eu ganho tanto tempo com isso pra fazer o que eu quiser, trabalhar mais, ficar com as minhas filhas, fazer o que for, entende? Então, aí depois que aconteceu isso, eu peguei na minha coluna de segunda-feira, que eu escrevo toda segunda-feira, escrevi um texto todo falando sobre isso e pedindo uma discussão das pessoas se usam ou não IA. E, gente, só pra vocês saberem, é liberado, tá? Assim, jornalista já usa há muito tempo coisas muito parecidas pra escrever e não substitui nosso raciocínio, entendeu? E aí eu fui e publiquei esse artigo falando sobre o que aconteceu e no outro dia, além da Folha ter publicado no Instagram, quando o artigo dá bom no site, eles publicam no Instagram, e além do Instagram, foi pro jornal impresso do outro dia. E eu fiquei curiosa, pra mim foi um choque, porque pra mim, a IA ela já tá muito dentro do mercado da nossa vida. E assim, é como proibir um GPS, tipo, eu não vou usar o Waze, eu vou usar o papelzinho aqui, o caderninho pra desenhar o mapa, porque eu não quero. Todos os exemplos que você tá falando, nenhum deles envolvem arte, nenhum deles envolve arte. Ai, por que você gosta de pintura? Tem impressora, sabe? É muita burrice dita de forma congruente e com confiança pra te convencer que o que ela tá dizendo é verdade. E são comparações que não se aplicam nesse exemplo. Não é porque você pode imprimir uma tela, não é porque você pode procurar a imagem da Mona Lisa que você vai ter menos vontade de ver pessoalmente a Mona Lisa no Louvre. Porque o texto, a escrita, também é uma forma de arte. E quando a gente fala sobre robôs e processos que ajudam o ser humano, nenhum deles que você citou é um exemplo de arte, a não ser os textos que você escreve. E não é porque é uma coisa normalizada no mercado que deveria ser uma coisa normal. E não é porque muita gente tá fazendo que é uma coisa certa. Tinha um monte de gente na ilha do Epstein. Um monte. Tava lotado de gente fazendo a desgraça lá. É porque tinha um monte de gente lá que essas pessoas estão certas. Então, a quantidade de pessoas fazendo substitui o senso de que é certo ou errado. A partir do momento que muitas pessoas fazem, aquilo começa a ser um fato. É isso que você tá dizendo. Para uma coisa ser correta, basta que muitas pessoas façam. Quero ter que pensar no caminho. Então, gente, para com isso. Para com isso. Eu queria saber de vocês, como é que vocês já estão usando? Vocês já estão usando? Vamos discutir sobre isso? Porque Não vamos discutir, não. Vamos não. Vamos ter vergonha, sabe? De admitir que a gente é medíocre no nosso próprio trabalho. De que a gente não sabe fazer o que a gente é pago pra fazer. Ai, vamos parar. Vamos voltar pra uma época onde as pessoas tinham orgulho de poder realizar o próprio trabalho. Que as pessoas tinham orgulho de ter conhecimento. E não de terceirizarem uma coisa que elas não conseguem fazer com tanta maestria. Vamos. Ai, me irritou.